participante, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nele nós iremos apresentar os resultados referentes ao mês de maio de 2025. Como de costume, aí, gostamos de iniciar com o cenário global. No cenário global, os Estados Unidos eles mantiveram a taxa de juros aí em 4,25, entre 4,25 e 4,5, né? Essa manutenção ela exige aí cautela, né, por conta de riscos de aumento da inflação aí por conta das políticas adotadas pelo governo Trump, né, políticas aí de políticas tarifárias, né, isso gera um pouco de incerteza no mercado, então por isso não se fala, pelo menos momentaneamente, em queda de juros americanos, pelo menos para as próximas reuniões, né. Em contrapartida, a Europa, ela teve uma das menores taxas aí de inflação, né, menores índices de inflação desde o fim da pandemia, então a inflação anual lá está entre 1,9, que é o índice cheio, e 2,3 no núcleo. Isso aí pode trazer impactos positivos para a região, que desde a pandemia, vamos dizer assim, que é a região que menos cresceu no mundo, né? A região da zona do euro ali, ela ficou um pouco estagnada. Já na China, alguns analistas no início do ano, quando a gente vinha trazendo as apresentações, previam um crescimento de 5%, isso não deve ocorrer. Esse crescimento está aí sendo recalculado entre 4% e 4,5% para os próximos, no segundo análise de mercado, né, para o ano de 2025. Então, o PIB chinês deve fechar aí próximo de 4%, 4,5%, que é baixo, né, considerando que a China tem sempre um PIB acima de 5%. Aqui alguns índices da Bolsa, né, americana, que é a Nasdaq e a S&P 500, a gente observa que elas chegaram aqui a um topo histórico mais ou menos ali em fevereiro de 2025, mas aí em abril tiveram uma queda considerável, mas em maio aqui elas já recuperaram e estão próximas aí novamente do topo histórico. E as taxas de juros aí de longo prazo, né, de 30 anos, a gente observa que nos principais países do mundo, nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Canadá, Japão, Coreia, Austrália, a gente observa uma crescente aí nas taxas de juros aí longas, né? Principalmente aí nos países desenvolvidos. E aqui a questão do PIB chinês, como falei anteriormente, deve fechar entre 4% e 4,5%. Nessa fonte aqui, que é o Bradesco, está colocando aqui um PIB de 4% para esse ano, que é razoável aí com o que vem esperando aí os analistas de mercado. No cenário local, né, cenário Brasil, a nossa inflação ela subiu esse mês em 0,26, né, abaixo do esperado, né? A inflação acumulada em 12 meses tem 5,32, a expectativa ela vem reduzindo, ela já esteve maior, essa inflação acumulada, então ela vem reduzindo aí conforme vai passando os meses. O Copom ele realizou um ajuste na taxa Selic, né, aumentando em 0,25 e chegou a 15%. Esses 15% devem ocorrer durante todo o ano agora de 2025, né? Não existe uma previsão nem de redução e nem de aumento dessa taxa, pelo menos até dezembro. Isso pode mudar, obviamente, durante o ano, mas hoje, né, não existe nenhuma previsão aí de redução ou aumento dessa taxa, tendo a tendência dela se manter aí a 15% até o final do ano. E na parte fiscal, a gente teve a questão polêmica aí do IOF, né, que ocorreu agora no mês de maio, né? A gente observa uma briga aí entre o legislativo e o executivo, né, por conta de alguns desencontros de informações, principalmente. Então, o IOF, hoje, pelo menos até a gravação desse vídeo, ele ainda é um tema que não foi superado, ele deve ter uma reunião aí entre legislativo e executivo para tentar chegar num denominador comum sobre esse assunto. Aqui alguns indicadores macroeconômicos, como eu falei, a taxa Selic ela deve se manter para 2025 em 15%, né? O PIB brasileiro deve fechar próximo de 2,2, a taxa de desemprego 7, o IPCA está em 5,4, o IGPM, a previsão, isso aqui é previsão para fechamento no final do ano, tá? IGPM em 4 e a taxa de câmbio em 5,90. Aqui é o retorno de alguns benchmarks no mês de maio, né? Então, todos os nossos benchmarks foram positivos, investimento no exterior foi positivo, Ibovespa positivo, IMAB5, que são os títulos atrelados à inflação, também positivo.
IMA B5+, que são os títulos também atrelados à inflação com mais de 5 anos, também foi bem positivo, CDI também, e aqui o INPC e o IPCA. Isso aqui tudo influencia na nossa carteira, né? Como nossa carteira ela é atrelada a esses ativos, então considera-se aqui que, como todos os benchmarks foram positivos, a gente pode esperar rentabilidade positiva para os nossos planos. Aqui falando do Ibovespa, ele fechou aí aos 137 mil pontos, 137,07. O preço-alvo para dezembro ainda é 153 mil pontos, uma potencial valorização aí de 11%, né? No ano o Ibovespa vem bem, fechou em 12,23%. Em 12 meses, perdão, e no ano 13,92. Então, o Ibovespa para 2025 até então, até maio, né, vem trazendo resultados positivos aí para as nossas carteiras. Aqui é aquele quadro que a gente gosta de mostrar, mas basicamente são as mesmas informações que nós falamos nos quadros anteriores. A diferença aqui é que tem o dólar, que caiu esse mês, né? Mas a gente observa aí que no mês todos os índices praticamente foram positivos e no ano vem se destacando aqui o Ibovespa, né? O IBX, que também são índices aqui atrelados à Bolsa de Valores, né? O dólar também vem positivo em 7,84. Enfim, todos os benchmarks no ano eles estão positivos. Agora falando aqui dos resultados, né, referente ao mês de maio. Dos resultados, todos os nossos planos de benefício eles foram superiores às suas metas, né? O destaque aqui positivo foi para o arrojado e o moderado, aqueles planos que têm um pouco mais de risco nas carteiras, então foi um mês bom para esses ativos de risco. Como eu mostrei nos slides anteriores, todos os benchmarks foram positivos, isso afeta aqui principalmente esses ativos de risco, né? Em 2025 também todos os nossos planos e perfis estão acima das suas metas. O destaque continua sendo arrojado, né, em 7,82. Em 12 meses, o conservador ele ainda continua se destacando, porque em 12 meses nós tivemos aí o final do ano passado, que foi um ano para o cenário para os ativos de risco, um ano, um final de ano, né, ruim, né? Então esses ativos que possuem um pouco mais de risco, eles sofreram no final do ano passado. Então, como esse período aqui pega o final do ano passado, então o arrojado e o moderado acabam sofrendo um pouquinho mais, o conservador se destacou aqui nos 12 meses. Em 24 meses, da mesma forma, o conservador vem se destacando bastante. E em 36 meses, né, todos também estão acima das suas metas ali estabelecidas, né, o destaque aqui para o Equatorial BD de Goiás. Aqui agora a rentabilidade por segmento, né, nesse caso aqui dos planos BDs, como tem praticamente renda fixa e empréstimo, então a grande parcela que é dentro da renda fixa, né? Alguns têm um pouquinho de renda variável, mas a grande parcela dos planos BDs é dentro da renda fixa, né? O Equatorial BD Alagoas tem um pouco também de renda variável. A nossa renda variável, inclusive, ela rendeu mais do que o Ibovespa, né? 2,17. Aqui os planos de Goiás, da mesma forma. Nos nossos perfis, o exterior também se destacou positivamente, né? Tivemos a rentabilidade muito boa esse mês no exterior. Em todos os segmentos, na verdade, nossas rentabilidades foram muito boas, né? Renda fixa, renda variável, estruturado, investimento no exterior. O conservador ele ficou um pouquinho abaixo aqui esse mês, né? Do benchmark estabelecido. E aqui é a alocação, né? A parte de alocação nos planos BDs, 99%, 98% aqui renda fixa, então não tem muito o que falar. Tem um pouquinho aqui de renda variável no Equatorial BD, mas é menos de 1%. Da mesma forma que CELPA-P e CELPA-R, 98% aqui de renda fixa. O Equatorial BD, ele tem um pouquinho aqui de renda variável, 2%, mas também a grande parcela é dentro da renda fixa, então tem pouca variação eh, mensalmente, né? BD e CV Piauí, ele já tem um pouco mais de diversificação, principalmente aqui o CV Piauí, que tem ali 10% de renda variável, 8% de investimento estruturado e 80% aqui de renda fixa. Os planos de Goiás também já têm um pouco mais de diversificação, inclusive com investimento no exterior, né? O plano CV Goiás, por exemplo, tem 2%, o imobiliário também tem 0,25%, o investimento estruturado 4%, renda variável 10%, então ele é um plano já com um pouco mais de diversificação. Aqui o conservador, 100% renda fixa, lembrando que o conservador ele assimilou os participantes
do plano CD Alagoas, né? Esse período aí de maio, né? Que é o mês que nós estamos falando, os recursos que estavam no plano CD Alagoas, eles foram incorporados aqui no plano CD conservador, né? Aqui o CD moderado e CD arrojado, ele já tem um pouco mais de diversificação, né? O moderado, inclusive, ele tem todos os segmentos, como operação com participante, investimento no exterior, estruturado, imobiliário, renda fixa, né? E referente ao mês de maio seria isso. Eu agradeço a atenção de vocês que ficaram até agora assistindo esse vídeo. Peço que compartilhe com os demais participantes para que todos fiquem atentos e cientes dos seus investimentos aqui na Equiteprev. No mais, até breve.